Oi, gente! Eu quero compartilhar com vocês nesse vídeo uma reflexão sobre um episódio que aconteceu comigo hoje. Sabe quando você se planeja para resolver algumas coisas, você faz uma lista de coisas que você resolver e você não consegue resolver nada e você perde todo o seu tempo e não consegue resolver nada daquilo? Sabe quando tudo dá errado? Pois é, vou contar pra vocês o que aconteceu. Eu saí de casa umas 2 horas da tarde hoje pra resolver umas coisas de trabalho. Eu tinha que passar em um lugar, entregar um papel e depois eu ia lá no meu trabalho pra resolver algumas coisas e eu tinha a hora certa pra voltar pra casa. Eu tinha que estar em casa 4 horas da tarde, porque a pessoa que me ajuda aqui em casa, que fica com os meus filhos, ela sai 4 horas da tarde. E o meu marido também precisa sair pro trabalho às 4 horas. 4 horas, 4 e meia, ele tá saindo pro trabalho. Então eu tinha que estar em casa, eu tinha 2 horas pra resolver essas coisas. E acontece que eu tinha que passar numa gráfica. Quando eu estava indo pra gráfica, o meu pneu fura. Só que o pneu fura e dá tempo de ainda estacionar o carro. E aí eu vou na gráfica, resolvo a impressão que eu tinha que fazer. Então eu consegui ir lá fazer a impressão que eu estava precisando, mas... Aqui, mãe, ó. É, filho, lindo. É você? É, a mamãe. Mostra no espelho aqui pra mim. A mamãe tá contando uma história, deixa a mamãe contar uma história. Quando eu termino de imprimir o papel que eu ia Aqui, mãe, entregar... É também eu. É, você também no espelho. O carro papel, realmente tá com mãe. o pneu furado, Como não tem eu. como sair. E aí eu não sei trocar pneu. É você no espelho, lindo. É você. Assim. Isso mesmo. E aí eu não tenho como trocar o pneu, não sei trocar pneu. E eu fui a pé, porque eu não queria perder tempo para resolver o pneu. Eu fui a pé até o lugar onde eu tinha que entregar o papel e fiquei pensando, na volta, fica um pouco mais tarde, aí eu ligo pro meu marido e peço para ele vir. Porque na hora que eu saí de casa, ele tinha acabado de descansar no quarto, e aí com poucos minutos que eu tinha saído de casa, eu não queria pedir pra ele ir lá onde eu tava pra trocar o pneu. Deixei pra fazer isso quando eu terminasse de resolver. Aí quando eu chego no local onde eu tinha que entregar meu papel, estava fechado, porque o horário de funcionamento mudou por causa com a pandemia, alguns locais mudaram seus horários de funcionamento, né? E eu tinha recebido no e-mail o horário que funcionava antes das mudanças de horário. Então eu cheguei lá 2 e pouco, porque era o horário que no e-mail me dizia que estava aberto. Mas eu chego lá, tá fechado. Então o papel que eu ia entregar numa sexta-feira à tarde, eu não consegui entregar, fica pra segunda-feira. E aí eu volto andando, e assim, é um pouco longe, sabe? Volto andando até o carro e pensando, o que eu vou fazer? Não dá mais tempo de eu ir lá no meu trabalho, resolver as coisas que eu tinha que resolver. E aí eu tava sem internet no celular, sem crédito no celular. Aí eu fui na gráfica e pedi a senha do Wi-Fi. Quem faz isso? Chega no lugar, pede a senha do Wi-Fi pra gráfica que eu costumo imprimir. Pra poder eu falar com meu marido. E tinha mecânico numa rua atrás de onde o meu carro estava. A rua atrás de onde o meu carro estava estacionado tinha mecânico. Aí eu conversei com meu marido no WhatsApp. Ele disse, vai no mecânico e que ele resolve isso pra você. E aí eu fui lá, nem lembrava que tinha uma oficina bem do lado. Fui, resolvi o problema do pneu. Só que pelo horário já era umas 3h30, já 3h20 para 3h30. Na verdade, 3h30 o cara terminou de trocar o pneu e eu não podia ir mais no meu trabalho porque eu só tinha meia hora e o que eu tinha para resolver lá não daria tempo de eu chegar em casa às 4. Aí eu voltei para casa com essa sensação, poxa vida, eu saí de casa para resolver essas coisas. E não consegui resolver nada, perdi tempo, perdi dinheiro, porque eu só fui... filho, porque eu só fui furar o pneu. E tanta coisa que eu podia ter feito nessas 2 horas em casa, eu podia ter adiantado algumas coisas de trabalho que eu tô precisando adiantar.
e não consegui. E fiquei com essa sensação, com esse sentimento. E aí eu fiquei pensando, a minha mente, eu comecei a induzir um pensamento na minha mente. Fala, Benjamin. É o seu dente? É lindo. Mostra aqui, mostra o teu dentão na câmera do celular. Ih, chapéu de vaqueiro. E aí, gente, eu fiquei mentalizando. Não foi tempo perdido, nenhum tempo é perdido. Eu só fui na rua ajudar aquele cara que trocou o pneu pra mim. Porque a oficina dele não tinha ninguém. E aí eu fiquei pensando, talvez aquele dinheiro que... Tá bom, Benjamin, tá bom. Talvez aquele dinheiro que eu dei pra ele serviu. Então não foi um tempo perdido. Eu fui lá e acabei dando um serviço pra uma pessoa que talvez estivesse precisando. Eu fiquei tentando mentalizar isso, sabe? Pra poder tirar essa sensação. Mas a sensação não saiu. Essa mentalização desse pensamento positivo não funcionou. Então eu tava estressada, com calor, cheguei em casa assim com essa sensação e aí sentindo assim aquele calor, sabe? Tava com um pouco de fome e eu fiquei tentando resolver umas coisas no celular, mas naquele momento não era a hora, eu não conseguia ter o tempo necessário que eu tinha que enviar umas coisas ali no celular e eu não consegui. E os meus filhos, essa é a hora que a minha babá sai e que os meus filhos ficam comigo, e aí eu tenho que estar cuidando deles. É a hora que eu vou dar alguma coisa para eles comerem, é a hora que eu vou colocar eles para tomar banho. E aí eles estavam nesse momento precisando de uma merenda e eu estressada. E aí eles começaram a me pedir: mãe, eu quero isso, mãe, eu quero aquilo, pra merenda, né? E eu também tava com fome. E sabe quando você é mãe, você sabe quando você vai preparar uma coisa pra você comer, mas aí o seu filho sempre lhe interrompe? Naquele momento que você pensa que vai comer, o seu filho quer alguma coisa também. Aí você deixa, se for o seu café, você deixa o seu café esfriando. Se for a sua refeição, você deixa o seu prato esfriando e vai lá atender. Essas coisas, nesse momento que eu tava estressada, ficam ampliadas, né? Amplia o estresse ainda mais. E aí eu fiquei irritada. Eu dei uma coisa pra eles e aí daqui a pouco eles pedem outra. Se vocês perceberem, o Benjamin tá estressadinho hoje. O que foi? O quê? Secou, foi? Secou sim. E aí eu fiquei estressada. E o que eu faço em casa? Tô dentro da minha casa, eu sou natural aqui dentro da minha casa, né? E aí eu comecei a falar com Deus, eu comecei a murmurar alto com Deus e o meu filho tava ouvindo, né? Eu tenho um filho de 7 anos e tenho um filho de 3 anos. E aí eu comecei a murmurar: poxa vida, Deus. Não, eu tô cansada, eu tô com fome, eu tô com calor, eu tô com minhas pernas doendo. Eu queria sentar aqui na minha mesa e tomar o meu café sossegada. E os meninos ficam me pedindo isso, me pedindo aquilo. Na hora que eu penso que vou sentar pra tomar café, mãe, eu quero isso, mãe, eu quero aquilo. E aí eu tava falando isso pra Deus, né, alto. E aí o meu filho de 7 anos olhou pra mim: mãe... Sabe, eu não lembro direito o que ele falou. Ele falou: mãe, você não tá com Deus, não. Aí eu disse pra ele: eu tô falando com Deus. Eu tô abrindo meu coração pra Deus. Eu não tô insultando, eu tô chateada, eu tô abrindo meu coração pra Deus, porque eu sei que Ele vai me acalmar e Ele vai me dar uma resposta. E eu comecei a falar com Deus. Nesses momentos, quando eu tô falando com Deus assim, é a hora que eu percebo que a minha fé, ela é realmente assim, viva, sabe? Porque quando eu tô falando com Deus desse jeito, eu tô falando com uma pessoa. Eu não tô falando com as paredes, eu não tô falando comigo mesma. Eu tô falando com Deus porque eu sei que Ele tá me ouvindo, sabe? Então eu começo a falar e eu fico olhando assim pra cima e eu tenho certeza que Ele tá ali me ouvindo. E não adianta eu tentar encontrar palavras bonitas pra falar com Deus. Eu tenho que abrir meu coração e falar da forma como meu coração está. Eu tava fazendo aquilo naquele momento e eu não tenho assim, eu tenho intimidade aqui dentro da minha casa com os meus filhos pra agir naturalmente e falar com Deus na frente deles assim, sabe? E aí eu falei com Deus e pedi pra Ele me responder por que as coisas
por que eu tava daquele jeito? Porque pedi ajuda a ele pra eu me acalmar e pra saber o que eu fazer naquela hora pra acabar com esse estresse. Enfim, terminei de falar com Deus e fiquei aguardando a resposta. Aí quem não é crente, quem não é cristão desse nível assim, né, de dizer que fala com Deus, dizer que Deus responde, deve se perguntar assim, né, que louca. Mas, gente, falar com Deus e ouvir Deus é algo espiritual. Então, assim, essa conversa com Deus é desse jeito. E é uma convicção. A resposta de Deus, na verdade, é uma convicção, é uma consciência que vem na nossa mente. Então, eu comecei a ouvir. Eu falei com Deus, parei de falar. Eu poderia estar me murmurando, porque eu comecei a querer murmurar. Mas aí quando eu vi que eu estava começando a murmurar com os meus filhos ali, eu fui falar com Deus. Fui me reclamar com Deus. E parei ali, falei para Deus, joguei tudo para Deus ouvir e esperei. Porque às vezes a gente fala com Deus e a gente não espera para ouvir, né? A gente só quer falar. E que Deus resolva. Não, eu falei com Deus e esperei Ele me responder. Como é que eu espero Deus me responder? No meu pensamento, na minha consciência. E aí eu comecei ali a olhar a situação, a coisas que eu não estava vendo. A primeira coisa que Deus me fez pensar: por que suas pernas estão doendo? Os meninos não têm nada a ver com esse seu estresse. Minhas pernas estavam doendo porque eu tinha calçado uma sandália ruim e eu caminhei com essa sandália e aí acabou me causando essa dor. Mas isso não tem nada a ver com os meus filhos, isso é algo que eu posso resolver. Simplesmente escolher um calçado melhor quando eu for sair de casa. Isso é atitudes que eu posso ter para melhorar, digamos que a minha vida, ou para eu não ter essa dor nas pernas. Então é algo que simples de resolver, eu não preciso estar perguntando para Deus sobre isso. É natural estar com fome naquele horário, né? É natural, eles também estão. Então, para eu comer naquele momento, eu devo servir os meus filhos de uma forma satisfatória para que eles não fiquem me pedindo. Então eu fui lá e perguntei o que meu filho queria. E o café que eu ia tomar, eu fiz para todo. Eu não estava fazendo café, eu estava servindo. Eu servi os meus filhos e me servi, sentei e comi. Naquela hora eu não estava enxergando a situação porque eu estava estressada. Mas quando eu desabafo com Deus, os meus olhos começam a enxergar aquilo que o estresse tampa. A visão que o estresse tampa, sabe? E aí eu comecei a me acalmar e o efeito é a sensação de calma, a sensação de que tudo bem, eu não preciso dar conta de tudo, eu não sou dona do tempo, eu não controlo o tempo. Essas coisas acontecem e o que eu posso fazer, murmurar não vai resolver. Então existem outras formas, né? Falar com Deus é a forma que eu encontro. E aí eu comecei a lembrar de algumas músicas, eu comecei a cantar assim, trechinhos de músicas que representavam um pouco do pensamento, do momento que eu estava ali vivendo de estresse, né? E foi assim que eu consegui tirar de mim aquela sensação. Na verdade, não foi eu que tirei. Eu sei que foi Deus que tirou de mim aquela sensação de estresse, aquela sensação de frustração de não ter conseguido resolver as coisas que eu queria resolver. Gente, é inexplicável essa sensação. Primeiro, eu estava querendo fazer por força própria, mentalizando na minha mente que eu não tinha perdido tempo, que tinha valido a pena ter saído de casa porque eu tinha ajudado uma pessoa que trocou meu pneu. Eu dei o dinheiro pro mecânico trocar meu pneu, então tipo, valeu ali, eu fui ali só pra fazer isso. Eu fiquei tentando mentalizar isso, né? Não funcionou pela minha própria força. A minha própria força não funcionou. Mas falar com Deus é o que funciona pra mim. E agora eu tô me sentindo calma, eu tô me sentindo tranquila, porque
é inexplicável. Eu recebi de Deus essa calma, essa tranquilidade e essa percepção de que é um momento. Sabe, quando você tá estressado, parece que aquilo é tão intenso, né? Que você não consegue perceber que é só um momento. Mas quando eu falo com Deus, Ele me mostra que aquilo ali é apenas um momento e aí passa. Sabe, aquele estresse passa. E agora, aquela murmuração, aquela vontade de murmurar, passou. Eu poderia estar murmurando sem falar com Deus e eu só aumentaria ainda mais o estresse e a vontade de murmurar. Mas quando eu vou para Deus do jeito que eu tô e coloco o meu coração para Ele do jeito que Ele tá, sem ficar procurando palavras religiosas, mas abrir o coração para Deus mesmo, porque Ele nos conhece, né? Isso sim funciona pra mim, sabe? E aí eu fiquei com vontade de compartilhar com vocês essa experiência, porque eu acredito que alguém aqui que tá assistindo esse vídeo já deve ter dias assim, que você programa as coisas e não consegue resolver nada e fica com aquela sensação de improdutividade, né? Mas vai chegar um momento em que essas coisas que eu tinha programado vão se resolver. E a primeira coisa que eu tenho que fazer é me acalmar. Então, falar com Deus, e aí eu tô aqui fazendo esse vídeo para compartilhar com vocês. Finalizando esse vídeo aqui, eu vou tomar um banho e vou resolver aquilo que está ao meu alcance de resolver nesse momento. E aí eu queria ainda compartilhar com vocês só um versículo que tá no livro de Mateus. Então, peguem a Bíblia aí, quem não tem Bíblia em casa, pode depois consultar a Bíblia no Google, Bíblia online. Lá no livro de Mateus, no capítulo 11, o versículo 28, Jesus diz assim: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Gente, é verdade isso que Jesus fala, sabe? Esse momento, esse episódio da minha vida, é totalmente esse versículo, sabe? Faz todo sentido esse versículo para explicar. Porque a gente fica tentando encontrar caminhos pra gente aliviar os estresses, pra gente diminuir a sobrecarga, mas Jesus, ele resolve isso, sabe? Então, se você tá desse jeito, vá falar, eu recomendo, vá falar com ele, que ele tem justamente esse alívio. Então, eu finalizo esse vídeo aqui. Se você gostou, clica no curtir. Se você se interessa por esse tipo de vídeo, entra no canal, dá uma olhada nos outros vídeos que já tem. Se você se interessar, se inscreve e clica no sininho para você receber avisos, notificações de todo vídeo novo que surgir aqui no canal, tá bom? Então, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!